A gente está agora na ponta da linha com o nosso colunista, ele é especializado em poder judiciário, Rodrigo Aidar. Aidar, boa tarde para você. Todo mundo nas redes sociais só coloca, que bomba, ninguém estava esperando isso, né, Aidar? Eu tô com duas linhas cruzadas aqui. A gente vai derrubar Brasília para ficar só com a Aidar. Agora isso. sim. Aidar, eu aproveito para te perguntar a nossa dúvida principal, né? A gente estava tentando entender aqui se isso pode seguir para o plenário ou se pode seguir de alguma maneira para segunda turma e se isso acontece automaticamente ou se alguém precisa recorrer pedindo para que seja levado para a turma ou para o plenário. Boa tarde para você, muito bem-vindo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Olha, não acontece automaticamente. Deve certamente haver um recurso do Ministério Público e o Ministério Público aí sim pedindo ou para levar para a turma ou para o próprio ministro reconsiderar a decisão ou levar para plenário. O normal é um recurso para que seja analisado pela turma, que é a quem cabe analisar esse tipo de ação, né? Pedidos de habeas corpus. As ações penais, a gente lembra que há pouco tempo elas foram levadas de volta para o plenário do STF. Mas habeas corpus não, continua na turma. Então, o recurso cabível nesse caso seria um recurso do Ministério Público para o próprio ministro Fachin para ele levar a julgamento da turma. Agora, Gabi, é muito interessante ver esse tipo de decisão agora, porque o que o Fachin disse, basicamente, foi a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do ex-presidente Lula. Isso é uma coisa que, assim, a defesa do ex-presidente Lula e de diversos investigados nas diversas, né, dezenas, literalmente, de fases da Operação Lava Jato, sempre bateram nessa tecla de que muita coisa que estava sendo julgada em Curitiba, o foro não seria Curitiba, e que, de alguma forma, ali havia um drible no andamento correto dos processos, que parte teria que ter seguido em São Paulo, parte em Brasília, outra parte no Rio de Janeiro, e tudo acabou ficando em Curitiba, inclusive essas acusações em relação ao ex-presidente Lula, da compra irregular aí, né, do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, que ficam todos em São Paulo, né? E hoje o ministro Edson Fachin decidiu que a 13ª vara é incompetente, ou seja, tentando trocar em miúdos, ele disse que o processamento das ações penais contra o ex-presidente Lula em Curitiba foi ilegal, foi irregular. Esse processamento deveria ter sido dado na Justiça do Distrito Federal. Isso torna, de fato, todas as ações penais nulas e as condenações, né, decorrentes dessas ações nulas, e agora vai ter que seguir para Brasília. Aidar, me corrija se eu estiver errado, me parece muito difícil que a gente tenha essa decisão tá tomada e acabou aí e vai, como você falou, né, voltar tudo para a Justiça de Brasília. Pelo menos, pelo que a gente tem acompanhado da política e do judiciário no Brasil, isso deve ter uma discussão, deve levar a provocados, né, o Supremo Tribunal Federal a discutir essa questão. Qual o cenário que você imagina que vai acontecer e caso os ministros tenham que decidir sobre isso, como é que funciona? O que a gente vai ter? A gente pode ter uma nova sessão no Supremo Tribunal Federal com todos os ministros para decidir se derruba ou não essa decisão de ofício do ministro Fachin? O que eu creio que vai acontecer é o seguinte: vai haver um recurso do Ministério Público, o Ministério Público vai recorrer, o ministro Edson Fachin pode rejeitar esse recurso monocraticamente, pode haver um novo recurso, ou levar diretamente para a segunda turma do Supremo. E aí a segunda turma se reuniria e julgaria se concorda ou não com essa decisão do ministro Edson Fachin. Eu estava lendo aqui a decisão, porque a decisão tem 46 páginas, né? Ela é longa, e a gente acabou de ficar sabendo dela. Ele deu uma ordem de habeas corpus, não é uma liminar. Então, assim, o recurso seria para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Claro, como a gente vê, recursos bem manejados podem ser discutidos quase que eternamente. Não acredito que seja esse caso. Pode haver um recurso do Ministério Público, o ministro Edson Fachin deve, pelo
pelo que a gente conhece do ministro, acaba levando para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e a segunda turma, então, analisaria esse caso. Num cenário, vamos lá, muito, aí já não falando da decisão, mas da composição até política da turma, num cenário muito favorável ao ex-presidente, porque quem costumava corroborar todos os atos da Operação Lava Jato na segunda turma do Supremo era justamente o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. Perdendo, o ministro Edson Fachin dando essa decisão favorável à defesa, dificilmente eu acho que isso seria revertido na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Mas o caminho é esse, né? Eu me adiantei um pouco. O caminho é esse, um recurso do Ministério Público para que a turma analise essa ordem de habeas corpus contra essa decisão individual do ministro Fachin. Aidar, só para esclarecer uma coisa, desculpe se essa for uma pergunta idiota, mas você falou sobre não ser uma decisão liminar e por isso é que o ministro Edson Fachin decide se leva para a turma e para o plenário? Não, é que geralmente nesses pedidos de habeas corpus é pedido uma liminar, ou seja, uma decisão uma decisão liminar é uma decisão precária. Uhum. É assim, por favor, me dê essa decisão, porque se você demorar muito para julgar esse processo, ali na frente meu direito já não serve mais. Sim. Aqui na decisão do ministro Fachin, pelo que eu estou vendo, ele concedeu a ordem de habeas corpus não em liminar. Então não seria uma decisão precária, seria uma decisão, digamos assim, com mais musculatura. Mas o caminho, tanto da liminar como do habeas corpus, é mais ou menos o mesmo, Gabi. Assim, pode haver um recurso do Ministério Público e o caminho natural seria que o ministro Fachin levasse isso para ser julgado na segunda turma do Supremo. Mas enquanto isso não acontece, as decisões estão anuladas. Uhum. O fato hoje, as condenações do ex-presidente Lula são nulas, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal disse que o juízo, ou seja, o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para dar as decisões que deu. O ministro... desculpe te interromper, Aidar. O gabinete do ministro Edson Fachin divulgou uma nota em relação a essa decisão. E a nota diz que o ministro Edson Fachin, por decisão monocrática, entendeu que a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba não era o juízo competente para processar e julgar Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi tomada em pedida de habeas corpus formulada pela defesa em 3/11/2020. Se aplica aos seguintes casos, aí diz as ações que eu já mencionei anteriormente. Com a decisão foram declaradas nulas todas as decisões proferidas pela 13ª Vara de Curitiba, determinada a remessa dos respectivos autos para a Seção Judiciária do Distrito Federal. Basicamente uma tradução, né, do que foi a decisão, embora a questão da competência já tenha sido suscitada indiretamente. É a primeira vez que o argumento reúne condições processuais de ser examinado. Diante do aprofundamento e aperfeiçoamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro afirma que após o julgamento do INQ 4.130 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência restringiu o alcance da competência da 13ª Vara Federal. Então ele está dizendo que por conta de uma decisão do Supremo e um inquérito restringindo o alcance da competência da 13ª Vara Federal, acabou refletindo nas ações do Lula e por isso ele tomou essa decisão nesses habeas corpus. Rodrigo... E de fato é difícil você... Gabi, tem um livro que foi publicado há pouquíssimo tempo por uma juíza, que ela estuda a Operação Lava Jato. E ali ela problematiza essa questão, porque o que acontece? Eu vou tentar traduzir ao máximo para o ouvinte. Se eu estiver falando muito juridiquês, vocês puxem a minha orelha. Se o Rodrigo Aidar comete um crime qualquer aqui em São Paulo, eu não posso ser investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e julgado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, salvo se o crime que eu cometi aqui tiver alguma conexão com algum crime que já esteja sendo investigado lá na Justiça do Rio de Janeiro. A Operação Lava Jato, essa concentração de poder na 13ª Vara de Curitiba, com o juiz Sérgio Moro e o Procurador da República Deltan como as figuras máximas dessa concentração, se deu porque todos esses casos, de alguma forma, eles puxavam um liame com a lavagem de dinheiro do Alberto e o Sessi lá atrás em um posto de gasolina, etc. Isso sempre foi muito contestado. Nesse livro, essa juíza mostra como, em determinados momentos, crimes
que foram cometidos em outros lugares, teriam sido cometidos em outros lugares, acabavam indo para Curitiba com argumentos assim muito frágeis e que isso podia vir a acontecer. A gente só não imaginava que seria agora, porque de uma forma ou de outra o Supremo já enfrentou, inclusive, alegações como essas, de que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era competente para julgar esses casos. O fato é, por conta desse julgamento nesse inquérito, que agora, com essa nota do ministro Edson Fachin, eu vou ver que inquérito é esse, Gabi, ele diz que, como neste inquérito foi restringida a competência da Vara Federal de Curitiba, isso acabou tendo reflexos nas ações do presidente Lula e, por isso, ele concede o habeas corpus. Foi o que eu entendi dessa nota que você leu aí agora. É de fato uma surpresa. Bom, Rodrigo Aidar nos ajudando aqui a entender esse primeiro momento. A gente vai conversando ao longo das próximas horas, dos próximos dias também, porque certamente esse assunto vai render. Aidar, obrigada pela gentileza de nos atender aqui em sessão extraordinária. Um abraço para você, até uma próxima. Até uma próxima, obrigado aos ouvintes e espero ter conseguido traduzir um pouco do que aconteceu. Obrigada. Vem aí, salve Band News, claro, continua a cobertura sobre essa decisão do ministro Fachin. Tchau, até amanhã, obrigada pela companhia.